Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no curso Exatas Online comigo. Novamente, professor Pedrinho, progressão geométrica é o que trabalharemos dentro dessa aula. Lembrando que a PG ela equivale à sequência que vai estar trabalhando com o padrão de multiplicação. E a partir desse padrão de sequência numérica de multiplicação, nós teremos várias propriedades que podem te ajudar a resolver vários problemas. Beleza, amigão? Então acompanha aqui junto comigo. Então, primeira coisa, coloquei um exemplo aqui de PG para termos essa ideia. Veja então que a PG é a sequência em que para chegarmos no termo da frente, a gente pega o termo de trás e multiplica sempre pelo mesmo valor. Esse camaradinha é o que a gente vai estar chamando de progressão geométrica. E esse valor, que nesse caso é 2, que eu sempre multiplico, ele tem um nome para a gente. A gente chama esse camarada de razão da nossa PG. E essa razão a gente representa pela letra Q. Então esse camaradinha é que é a razão da nossa PG. Mas Pedrinho, como eu faço para encontrar a razão da PG? Muito fácil. Para encontrar a razão, basta você pegar o termo da frente, que eu vou chamar de AN, e dividir pelo termo de trás. Quem vem antes do N? O N menos 1. Então você vai pegar o termo da frente, AN, e dividir pelo termo de trás, AN menos 1. Por exemplo, 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. 2 dividido por 1, 2. E assim sucessivamente. Dividiu dois termos sucessivos, sempre você encontra a razão da sua PG. Agora, se você quiser encontrar qualquer termo da sua PG em relação ao primeiro termo, basta você pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão. Só que você vai multiplicar por essa razão elevado à posição do termo que você quer, menos uma unidade. O massa é que a gente tem a liberdade de encontrar qualquer termo da PG em relação a uma posição qualquer. Por exemplo, uma posição P. Aí, basta você multiplicar a razão pelo termo que você quer N menos a posição do seu termo inicial. Então, veja que o esquema é você fazer sempre o quê? Você subtrair a posição que você quer pela posição inicial. Isso é o que vai ficar onde? No seu expoente. Então, você vai pegar a posição que você quer, menos a posição inicial, aí isso é o que ficará no seu expoente. Por exemplo, se eu quiser encontrar o termo A5 a partir do termo A3, eu tenho que multiplicar esse camarada pela razão Q e elevar a posição que eu quero menos a posição inicial 3. Vamos ver se isso aqui bate com a nossa sequência? O A5 equivale a 16. O A3 equivale a 4. Eu tenho que multiplicar pela razão 2 elevado a 5 menos 3, que dá 2. 2 ao quadrado, 4, que vezes 4 dá 16. Está corretíssimo. Beleza? Então, esse é o esquema. Subtrair a posição que você quer pela posição inicial. Esse é o camaradinha que vai ficar onde? Vai ficar como expoente da razão Q. Agora, se eu quiser encontrar um termo central de uma PG, você vai fazer uma média geométrica, só que uma média geométrica um pouquinho diferente. Você vai ter que o termo do meio ao quadrado é sempre o produto dos extremos. Ou seja, você pega o termo que vem antes, multiplica pelo depois, e isso é igual ao termo central ao quadrado. Quer ver? Acompanha aqui junto comigo. Se eu quiser encontrar esse termo A4, vamos dizer que eu não tivesse ele. Esse 8 não existe para você. Tudo bem? Se eu pegar o 4 e multiplicar pelo 16, 64. Isso é a mesma coisa que esse do meio ao quadrado. Ou seja, tira a raiz quadrada de 64, quanto que você vai ter? 8. Aqui, você não tem o 4. 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16, 4, que é o termo central. Então, veja que sempre o do meio ao quadrado é o produto dos extremos. E uma coisa legal na PG é que sempre que você caminha para um lado, se você estiver multiplicando, para voltar você faz a operação inversa.
Então, se para a direita eu estou multiplicando, para voltar você faz o quê? Divide, quer ver? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Agora olha aqui, ó. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Então, se para um lado você multiplica, para o outro você faz o quê? Divide. E a partir disso você consegue escrever uma sequência de números ímpares, ou melhor, uma sequência de quantidades ímpares de termos de uma sequência de uma forma muito simples na PG. Acompanha aqui junto comigo. A partir de um termo central que eu vou chamar de x, para frente a gente multiplica. Então teremos x vezes a razão. Para voltar, a gente divide x dividido pela razão. Agora, amigão, quer saber uma coisa importantíssima para a prova envolvendo a ideia de PG? É saber calcular a soma dos n primeiro termos. Como fazemos isso? Cara, eu gosto de entender, de mostrar para você a montagem da forma. Então, você sempre escreve o primeiro termo. Beleza? Então, vai escrevendo aí junto comigo, viu? É porque é dica que você não tem que estar com o caderno na mão, não. Então, escreve o primeiro termo. O que você faz agora? Coloca a razão menos 1 em cima e embaixo. Primeiro termo. Depois, razão menos 1 em cima e embaixo. Fechou? Agora, para fechar a soma dos nossos termos, o que você vai fazer agora? Elevar o termo da razão de cima ao número de termos que você quer somar. Então, assim que é a montagem. Primeiro termo, razão menos 1 em cima e embaixo, e coloca um nzinho elevado à razão do numerador. Com isso, você tem a quantidade que representa a soma dos termos da PG. Então, veja que aqui você só depende de 3 coisas. Você depende do primeiro termo, da razão e da quantidade, ou melhor, do número de termos. Aí você tem a soma dos termos da sua PG. Então, busque sempre esses 3 camaradas aqui e você consegue somar qualquer quantidade de termos de uma PG. Uma coisa muito bizarra que temos em PG é que eu consigo somar infinitos termos. E esse resultado dá um número só. Basta fazer o quê? Pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão. Lembrando que isso só funciona quando o módulo da razão for inferior a 1. Beleza? Lembrando que para a nossa série geométrica aqui, a gente não vai estar trabalhando com a razão igual a 0, viu? Então, essa razão aqui, ó, ela tem que ser diferente de 0. Tranquilo? Então, o módulo da razão menor do que 1 é assim que a gente soma infinitos termos de uma PG. Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, para fechar, razão da PG, pega o da frente e divide pelo de trás. Termo geral da PG é o termo que eu quero, ele é igual a uma posição inicial, vezes a razão elevada ao quê? A posição que você quer menos a posição inicial. Termo central é média geométrica, do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Notação especial, referência ao do meio x. Para frente multiplico, para trás eu divido. Soma dos termos da PG. Primeiro você escreve o primeiro termo, razão menos 1 em cima e embaixo, e coloca o nzinho como expoente para o quê? Fazer a soma desses termos. E finalmente, a soma de infinitos termos da PG, lembrando que só vale quando a razão é menor que 1. Se a razão é uma fração, o de cima tem que ser menor que o de baixo. Ou então é 0, alguma coisa. Tem que ser um valor menor que 1. Ou melhor, um módulo menor do que 1. Pedrinho, então vale, por exemplo, menos meio? Sim, um módulo de menos meio dá meio positivo, tudo bem? E a soma desses infinitos termos é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Fechou, amigão? Então, com isso, nós teremos aqui várias dicas aqui dentro da página de Matemática do Paz 1, comigo e com mais outra galera que deu aulas aí sensacionais para te ajudar nessa prova que está batendo as portas. E onde é que você vai encontrar todas essas videoaulas? Aqui em todas as redes sociais, beleza? Então não deixe de seguir, de nos compartilhar também para aumentar mais ainda essa rede de conhecimento, beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!